começar aqui o tema de hoje e qual a importância desse tema. Para quem aí é mais novo, não sabe, mas até 94 o Brasil ele vivia um cenário de inflação muito agressivo. Eu lembro que quando eu morava lá em Teresópolis, eu morava com meus padrinhos, eles recebiam salário e tinham que correr para o supermercado porque tinha remarcação de preço constantemente. O dinheiro ele perdia o valor muito rápido. Tinha até uma função lá no supermercado que era o remarcador de preço. Chegava de manhã, de tarde, de noite com preços diferentes. Então aí o pessoal da PUC do Rio de Janeiro de Economia fez um plano econômico depois de várias tentativas de domar a inflação aí. E eles falaram assim, a inflação agora vai ser dominada. E no primeiro ano aí desse período, primeiro semestre, né, teve uma inflação de 6%, que é ainda muito alto, esse tipo de inflação, mas para os padrões antigos aí que a gente tinha no Brasil, isso aí era, de certa forma, controlado. O doutor Vicente, aí, que é doutor em economia na FRJ, uma autoridade enorme nesse assunto, pode até falar mais com propriedade sobre os aspectos técnicos disso, mas o que importa é que, de certa forma, a gente conseguiu domar isso, mas continuou com um problema para o investidor, que é o quê? Se eu pegar uma nota de R$1 hoje, e a gente pegar a inflação que teve, a gente viu que essa nota de R$1 perdeu realmente o valor, e a gente precisa se indexar nos investimentos para que esse fenômeno não engula as nossas poupanças, as nossas reservas de valor, e é por isso que a gente tem que investir. Então, quanto vale aquele R$1 lá de 1º de julho de 94? Alguém aqui tem ideia de quanto a gente perdeu de valor já no real? Isso aí, ó. Teve uma inflação acumulada desse período até hoje, e esse hoje aí é do mês passado, esse número aí está um pouco menos atualizado, mas de 452%. O dólar, alguém chegou aí para a Disney aqui com dólar 1 para 1? Levanta a mão aí, quem fez isso. Então, eu acho que essa mamata aí não vai existir mais, porque, de alguma forma, o dólar ele mantém uma paridade aí com a inflação para manter o poder de compra, e é mais um exemplo de que a gente tem que estar indexado em outros ativos para justamente nos protegermos dessa perda do poder de compra. O IGPM, aí, que é o famoso índice da inflação do aluguel, que tem mais a ver com a nossa realidade do dia a dia, teve num ritmo aí ainda maior, de 655%. E lembrando, quem investe aí na renda fixa do Tesouro está tendo uma rentabilidade indexada ao IPCA, só que a gente percebe que, na prática, os preços aumentam numa velocidade ainda maior, porque a gente aqui, eu tenho certeza, participa de uma estratificação da sociedade, que a gente tem um componente de inflação de serviços um pouco maior, e a gente sabe que a gente está exposto ao dólar, porque a gente consome mais trigo, que está indexado ao dólar, a gente consome viagens, a gente consome várias coisas que a gente nem percebe que estão ligadas ao dólar. E o que a Selic faz? A Selic, de certa forma, ela é um balizador para o governo captar dinheiro do exterior, porque todo mundo sempre falava, o Brasil tem o maior juro real do mundo, o Brasil tem um juro exorbitante, só que isso, de alguma forma, é para compensar as fragilidades da nossa economia. E quando a gente tem a maior taxa de juros, isso aí, de certa forma, compensa esse risco. Então, aquele R$1 hoje em dia é basicamente equivalente a esses R$5, e isso é só o começo. É natural, o dólar também teve esse mesmo fenômeno de ir perdendo o valor nominal com o tempo, e a gente precisa estar indexado a ativos da economia real. E qual é a solução para esse problema? Tem gente que é consciente dessa situação e sabe que precisa investir. Tem gente que reconhece o problema e ainda assim não quer poupar. Eu conheço muitas pessoas assim que elas falam, cara, esse jogo aí está perdido, eu vou gastar mesmo tudo que eu ganho, se Deus quiser, eu não quero morrer com dinheiro no banco. O problema é dos outros, meus filhos, da minha família, não quero nem saber. E tem aquela pessoa que reconhece e quer poupar, vai poupar, mas não sabe como, e a gente está aqui hoje para isso, para entender qual é a melhor maneira de reservar os nossos recursos para o futuro de uma maneira inteligente. Então, a solução ela passa por investir
ativamente ou passivamente. E eu vou falar aqui de como investir passivamente e para vocês aprenderem, entenderem melhor como se investe ativamente, vai ter os palestrantes aqui que tem técnicas, tem um formato, tem uma didática para ensinar vocês aí melhor do que qualquer pessoa. Então, a primeira opção é você comprar renda fixa, e aí um exemplo é estar indexado a Selic através da LFT. A gente também pode estar comprado em renda fixa através da NTNB, vários exemplos de títulos. A gente pode comprar o dólar também, isso aí permeou a cultura do brasileiro e das pessoas da antiga aí. O cara guardava dólar embaixo do colchão e aquilo era a reserva de valor dele. A gente também tem a solução de empreender, que isso aí eu vejo que é uma possibilidade presente, mas depende muito do teu perfil psicológico. Eu, pessoalmente, não tenho um espírito empreendedor e é por isso que eu gosto de participar da atividade empreendedora do ser humano através da Bolsa de Valores. Eu fico de uma maneira passiva, exposto aí aos ganhos de produtividade da sociedade. A gente tem também a educação, e essa aí eu considero aí a maior taxa de retorno que a gente pode ter, só que ela tem um certo limite, né? Você pode investir bastante na educação. Eu falo aí que os meus melhores investimentos, eles foram em cima de livros. Um livro de R$20, ele pode mudar a maneira que você pensa, pode mudar a tua cabeça, pode mudar uma sociedade. Quem não viu aquele filme chamado O Livro de Eli, com o Denzel Washington, eu recomendo muito que veja. Mostra o poder que o livro Bíblia tem na sociedade. Só que a gente tem vários outros exemplos. O meu irmão Stefano aí gosta muito de recomendar para os amigos dele o Pai Rico, Pai Pobre. Pode não parecer uma literatura muito profunda, mas a linguagem que o Robert põe ali e ensina as pessoas a saírem da ratoeira é muito relevante, é um clique assim, que as pessoas precisam ter. A gente também tem a opção de comprar ações no Brasil, e isso aí, de certa forma, a gente é recompensado devido a esse extremo risco que a gente vive aqui. Eu gosto de dar o exemplo para os meus amigos que moram em Nova York. Cara, se tu nasceu aqui no Upper East Side, filhinho de papai, e falam assim, cara, investe lá no Brasil, daí o cara vai falar assim, pô, tô olhando aqui o jornal, tem um tal de Lava Jato, dos últimos 6 presidentes, 2 foram impeachmentados, um está preso, e assim por diante. O que eu vou fazer no Brasil? Daí eu falo, cara, existe uma coisa chamada relação risco-retorno. Lá o risco é maior e o retorno também tende a ser maior. A volatilidade, para quem sabe fazer o investimento ativo, e aqui o Daniel, o Fábio, o Carlos, o Dr. Vicente, vão explicar melhor isso, como a gente pode se aproveitar da volatilidade e não ser uma vítima da volatilidade. E também a gente tem agora, devido aí a algumas inovações que aconteceram no mercado financeiro, a oportunidade de investir no mercado exterior. E eu, pessoalmente, tenho uma inclinação bastante grande de querer investir no exterior. Por quê? Porque eu entendo que a moeda real ela é um reflexo, basicamente, dos principais produtos da pauta de exportação brasileira, que são commodities como petróleo, agronegócio e minério de ferro. Então a gente vê que quando essas commodities elas caem no mercado internacional, a moeda real se desvaloriza também. Então tem muita gente, e eu sou o exemplo disso, tenho imóveis, acho que eu estou num investimento seguro lá, mas eu vejo que o poder real de compra daquele aluguel em real, ele perde muito valor quando as commodities também caem. Então eu estou mais correlacionado com esse tipo de produto do que eu imaginava. Então eu penso, e eu consegui passar isso para o meu irmão já desde cedo, que a gente precisa estar exposto ao mercado externo, moeda em dólar, porque essa diversificação ela agrega muito valor para a gente. E por último, o investimento aí mais comum que o brasileiro entende, que é a poupança. E eu falo assim, a gente não pode trocar o ótimo, não, a gente não pode ficar entre o ótimo e o bom. O bom, ele é bom. Tem muita gente que fala, eu só vou investir se eu achar o melhor investimento, qual é a melhor opção, qual é a grande tacada. Mas, cara, ter uma reserva ainda é melhor na poupança do que não ter nada. Aquela pessoa que desistiu de tentar se proteger, ela está com um mindset totalmente errado, na minha opinião. E às vezes as pessoas falam assim, cara, a poupança é um investimento horrível,
Mas se você pegar aí o cara que comprou o dólar a 4,20 lá no auge do desespero antes da eleição e comparar com o cara da poupança está ganhando. Então você tem que entender como é que esses ativos têm uma dinâmica entre si e como isso pode afetar positivamente a tua estratégia de investimentos e pode afetar negativamente. Se você deixar a parte emocional controlar a tua cabeça, isso aí pode ser muito prejudicial. Então, o que é investir ativamente e passivamente? Investir passivamente, na minha opinião, e quando eu exponho isso aqui, eu tenho que trazer a matemática por uma forma aí de justificar isso. Eu entendo que a certeza matemática ela é representada pelo 1 e a incerteza matemática ela é representada pelo 0. E qual seria o valor esperado disso? Ou seja, a incerteza. Eu não sei se isso é bom ou ruim. É o 0,5, né? Então vamos imaginar que a gente tem metade do nosso portfólio em renda fixa e a outra metade em renda variável através dos ETFs. Alguém aqui compra já ETF para sua carteira pessoal? Eu tenho. E o ETF é o Exchange Traded Funds, que é uma maneira passiva de você comprar ações de índices de valor, está exposto à renda variável, a um custo muito barato. As pessoas tendem a achar que a melhor maneira de investir é escolhendo a Vale, a Petrobras. Eu tenho até um perfil aí na internet que eu sigo, que é o Sr. Feudal, que ele fala que é o kit da destruição, né? O cara ele entra na bolsa, ele quer comprar Vale, Petrobras, ele nem sabe por quê, mas é porque todo mundo fala que aquilo é bom. E os exemplos de renda fixa que a gente tem, poupança, CDB, que o banco adora enfiar na gente, o Tesouro Direto, as letras de crédito imobiliário, entre outros exemplos. O importante é que a volatilidade disso aí, ela, teoricamente, é muito menor do que das ações individuais. Quando a gente fala de ETFs, eu estou falando basicamente de BOVA11, que é o ETF que representa o Ibovespa. A gente também tem o exemplo do Small 11, que é o índice que representa as small caps do Brasil. Lembrando, as small caps elas vão ter uma volatilidade, um risco maior do que o BOVA11 e, consequentemente, a gente espera um retorno maior a partir disso. Um outro exemplo de ETF que eu gosto muito para estar exposto às ações no exterior é o IVVB11, que representa o S&P 500, e esse aí, sem dúvida, é o meu favorito, porque eu reconheço que eu não tenho uma vantagem para entender o mercado americano, então eu prefiro estar exposto à média. E aí, quem não sabe, alguém aqui sabe o que é essa aposta do Warren Buffett que ele fez há 10 anos atrás? Esse cara aqui, alguém não sabe quem é o Warren Buffett aqui? Ninguém, né? Se você está aqui, sabe quem é o tio Uli, com certeza tem que saber quem é o Warren Buffett. Warren Buffett, em 2008, antes da crise do subprime, ele fez uma aposta pública e ele falou assim, eu vou fazer um investimento aqui e eu não vou fazer nada durante 10 anos e eu vou ganhar de Wall Street. E ele falou assim, isso aí é tão sério, é tão forte, que eu vou dar $1 milhão para a caridade caso eu perca essa aposta. Daí um tal de Ted Sides, ele pegou essa aposta, eu acredito que ele sabia que ia perder essa aposta, mas o marketing que esse cara gerou por ter aceitado essa aposta foi tão grande que ele com certeza retornou isso de outras formas, né? Então ele apostou $1 milhão que ele ia comprar o ETF do S&P 500 e ia ganhar de todo mundo sem fazer nada. Isso aí parece uma coisa irracional, é um paradoxo, porque a gente na sociedade, no mundo real, a gente vive aquela crença, né? No pain, no gain. Só que no mercado, assim como o que a gente acha que vai acontecer, na verdade, é o que gera prejuízo, no mercado, quanto menos você fizer, maior é a tua probabilidade de ganhar. Então, o Daniel aqui já provou lá no canal Dica de hoje, que quanto menos você gira a tua carteira, mais retornos você tem. Então, é muito bom a gente se acostumar com esse paradigma de que a gente não precisa ficar na frente do computador estudando muito. É muito melhor a gente ter um investimento tranquilo e focar no nosso trabalho, focar na nossa atividade, crescer naquilo que a gente realmente é bom. E eu vejo muitas pessoas falando, cara, eu quero viver da bolsa, eu quero viver da bolsa, eu quero viver de mercado. E esse aí, para mim, é o pior mindset que existe, porque isso significa que você não está satisfeito, você não está feliz com o que você faz atualmente. E eu sou a prova viva disso, eu vivo de uma maneira
de investimento passivo, e por isso que eu tenho tempo aqui de estar com vocês, de viver a minha vida pessoal, dar atenção para a minha família, cuidar da minha saúde. Ninguém percebe aí, mas eu tenho 55 anos já, e essa carinha é totalmente contrário do que a gente vê na internet, daquele cara com 22 anos, que faz day trade, ele parece que tem 60. Então, quando a gente pensa no longo prazo, a gente tem que estar exposto ao estresse emocional que investir ativamente no mercado gera. Então, eu aí conheci o Warren Buffett quando eu tinha 21 anos lá, em 2000 e poucos, e ele falou assim, os mais inteligentes dessa sala serão os primeiros a quebrar. Por quê? A partir do momento que você assume premissas, você tem que assumir riscos, e as pessoas que normalmente são as mais inteligentes, elas vão subestimar os riscos. Então, uma maneira inteligente da gente se expor ao mercado de ações é entender que a gente é a média. E a partir do momento que a gente entende que a gente é a média, a gente pode ter a chance de superar a média. Então, nesse cenário aí de investir metade em renda fixa, metade em renda variável, a gente acaba, de uma certa forma, intuitivamente, fazendo aquilo que a gente sempre escutou, que é o que dá dinheiro. Comprar na baixa e vender na alta. E eu vou dar um exemplo matemático para vocês, para ficar bem simples isso. Vamos dizer que eu tenho uma carteira de 100 mil reais, eu botei 50 mil reais em renda fixa e 50 mil reais em renda variável. Então, no primeiro ano, aquela carteira de renda variável caiu muito, caiu 40%. Ou seja, aqueles meus 50 mil reais, deixa eu fazer a conta aqui, caiu 40, foi para quanto? Foi para 30 mil reais. Aquela minha renda fixa, vamos dizer que ela continua em 50 mil reais para facilitar as contas aqui. Estou com um montante de 80 total. Se o meu plano é ficar com 50%, eu vou ter que comprar um pouco mais de renda variável e me desfazer daquela renda fixa. Então, eu estou comprando na baixa. Mas vamos dizer que eu dei sorte, fiz meus investimentos e no primeiro ano subiu 40%. Então, deixa eu fazer a conta, 70 com 50, 120. Fiquei com 50% de novo, vou ter que vender a renda variável para voltar àquela diversificação de 50%. Ou seja, vou vender na alta para reajustar o meu portfólio. Então, automaticamente, sem pensar, isso que é o mais agradável dessa estratégia. Eu não preciso ficar perdendo meu sono pensando, pô, será que a bolsa vai cair? Será que a bolsa vai subir? Será que o Bolsonaro vai ser bom para a economia? Será que o Bolsonaro vai ser ruim para a economia? Eu não estou nem aí. Eu estou pensando nesse assunto somente como cidadão, mas como investidor, essa minha fórmula de 50-50 vai resolver esse assunto, vai deixar que eu foque em ganhar meu dinheiro. A gente tem aqui o exemplo da Gabi, que é a maior representante da Inodê no Brasil. Ela gera muito recurso no trabalho dela, ela gosta de fazer o trabalho dela, ela gera um impacto positivo na vida das pessoas e ela tem uma preocupação. Eu quero continuar focada no meu trabalho e investir de uma maneira tranquila, conservadora e eficiente. Então, essa é a fórmula para a gente seguir esse caminho. E o Warren Buffett mesmo já escreveu nas suas cartas de investidores que quando ele morrer, ele quer que 90% do patrimônio dele esteja indexado a fundos do S&P 500 e 10% é em renda fixa para caso aconteça uma emergência. E é importante a gente lembrar que a renda fixa é muito relevante aí nesse escopo, e o Dr. Vicente tem um vídeo aí muito importante no canal dele, que ele fala da reserva de segurança. Ele até recomenda lá, ele fala que, na opinião dele, 70-30 é o ideal. Cada um vai ter a sua preferência. Eu botei aqui o 50-50, porque é o que o Benjamin Graham fala no Investidor Inteligente, que é o investidor moderado, mas você, a partir do seu autoconhecimento, vai chegar numa melhor matemática para o seu perfil, e por isso que é importante a gente se conhecer no mercado, mas só que também o mercado é um lugar muito caro para você se conhecer. Então, começa devagar, começa sem pressa, porque o caminho é muito longo. Todo mundo aqui eu vejo que é jovem, então, por isso que eu falo, é só o começo. As pessoas acham que o primeiro ano vai ser o grande transformador na sua poupança, no seu portfólio, mas lembre-se, a pessoa que cresce devagarinho, lá no 15º ano, ela provavelmente vai estar fazendo 100% de rentabilidade em relação ao primeiro ano, porque os juros compostos, eles trabalham de uma maneira exponencial. Cada vez mais que você bota as suas reservas de valor para trabalhar nessa fórmula diversificada e conservadora,
só vai indo a direção do teu objetivo. Então, peço a vocês aí que, se quiserem acompanhar mais do meu trabalho, acessem www.noalvo.com, e aqui eu vou falar um pouco de como a gente pode criar uma meta para a gente. Uma meta, diferentemente de um sonho, ela precisa de uma data para acontecer, porque não adianta nada eu falar assim, eu quero comprar um carrão. Cara, quando? Então eu quero comprar um carrão até o final do ano de 2019. Ela precisa ser específica. O que é um carrão para mim? Então, o nosso cérebro não entende o que é um carrão e amanhã. A gente precisa determinar uma data e ser quanto mais específico possível nessa meta, mais a gente vai criar um plano mental, uma energia mental para isso transbordar para a realidade. Então, eu, especificamente, gosto muito da Mercedes e eu quero uma CLS 53 AMG, que lá no Salão do Automóvel tinha ontem, né, Stefano? Muito bonita. Tem que ser desafiador, porque eu tenho que sair da minha zona de conforto para realmente aquilo fazer a diferença na minha vida. Não adianta nada a gente botar uma meta e ela ser assim, pô, eu preciso dar um passo aqui, está na altura do braço, então aquilo ali não vai me tirar da minha zona de conforto, então é muito importante. É importante também que ela seja positiva. Muita gente fala assim, eu não quero andar de ônibus, então eu quero ter um carro porque eu não quero andar de ônibus. Isso aí você está tendo uma mentalidade totalmente excludente do que você quer. Seja específico, seja positivo na tua meta. Então, eu quero comprar o melhor carro da Mercedes sedã, que vai caber a minha família, que vai caber os meus amigos, e vai ser muito bom. Só que eu quero ter essa Mercedes, e eu estou dando um exemplo aqui do carro, só para ser tangível, palpável para vocês. Tem que ser ecológico também, né? Eu não vou abrir mão da meu lazer, da minha família, estar com meus amigos só para ter um carro. Então ele precisa ser ecológico ao ponto daquilo contribuir com o todo da minha vida. Nós não somos uma ilha, então a gente precisa entender que nós somos seres sociáveis e estar em harmonia com o nosso ambiente faz parte dessa saúde mental que vai deixar a gente alcançar aquela meta lá com 80 anos. E quando eu falo isso, não tem como eu não deixar de lembrar da historinha que também tem no Investidor Inteligente, onde o Benjamin Graham fala, no final da vida, vários investidores com 70, 80 anos pensavam, cara, eu ganhei 10%, eu ganhei 11%, você ganhou quanto? Cara, não sei, eu só queria me aposentar em Boca Raton. Então, vamos lembrar que no final das contas, gente, a gente só quer investir de uma maneira que a gente consiga ter uma aposentadoria, uma tranquilidade na hora de se despedir da vida, e isso não pode ser o fim. O dinheiro, ele não é o fim da vida de ninguém, ele tem que ser um meio, porque o fim tem que ser em coisas ilimitadas, como o amor da nossa família, a nossa espiritualidade, o próprio conhecimento, porque a gente pode debruçar a nossa vida inteira nisso e a gente nunca vai chegar no fim, vai ser sempre o começo. E por último, a gente tem que estar no controle de certa forma nisso. Eu sei que existe uma visão de que a gente não tem controle de nada, mas isso aqui eu quero abrir um parênteses. A gente tem que estar no controle porque a gente tem que ter capacidade de ser autorresponsável por esse objetivo. A gente tem que ser capaz de ser autorresponsável para não jogar a culpa no governo, no presidente, no governador, no mercado que virou, no presidente do Banco Central, porque a gente aqui, através dos nossos investimentos, tem que ser capaz de controlar essa curva, pelo menos no risco, nos ativos que são, pelo menos, lógicos da gente investir. Muita gente aí conhece o caso da Forja Taurus, e a gente sabe que isso aí era especulação pura. Vocês que acompanham aí os vídeos dos palestrantes, sabem que todo mundo, de alguma forma, avisou que isso tinha cheirinho de Flamengo, né? Ou seja, tinha cheirinho de que ia dar ruim no final. Foi mal, nega. Foi mal, nega. Mas é isso, gente. Fico por aqui. Expliquei, de certa forma, sucinta, o que é investir passivamente. E agora eu passo aí para alguém, se alguém tiver alguma pergunta, se tiver alguma consideração sobre o caso. E eu vou passar depois para os especialistas no que é investir ativamente, que é assumir premissas, entender o que tem mais probabilidade de dar certo, mas sempre entendendo que a gente, no mercado, temos que escolher probabilidades. O mercado não é 1, ele não é 0, ele é uma probabilidade de algo acontecer. Então a gente precisa estar preparado para isso. Deixa só o Norton perguntar aqui. Deixa ele pegar o microfone, porque assim o vídeo consegue captar a voz dele. Bom dia aí.
Muito boa palestra, Ulisses. Eu só complementaria essa lista, que eu acho que você colocou na parte ecológica, que é muito legal, e a parte ética também, né? É ético, a minha meta é ética, seria algo que eu acho que acrescentaria também. Ah, com certeza, isso aí é tão importante, mas eu acho que a gente está aqui num ambiente que isso aí é tão básico que eu até esqueci de falar, porque eu já parto da premissa de que a gente não pode ter uma conduta não ética, porque isso vai acabar virando uma armadilha na frente, porque a vida de malandro é curta, né? Então, alguém mais tem alguma pergunta? Lá o Dr. Daniel Salomão. Ulisses, é interessante você falou de ETF aí. Para quem não tem muita prática ainda, o ETF é uma espécie de um fundo, igual quando a gente investe em fundos aqui no Brasil, você pega lá no Itaú, Bradesco, Orama, XP e aplica num fundo. Você compra cotas de um fundo. O ETF é um fundo cujas cotas elas são compradas e vendidas uma a uma na bolsa. Isso lá nos Estados Unidos já ganha uma liquidez tão grande que os ETFs estão dominando já o volume financeiro 4 trilhões de dólares, né, se eu não me eles engano. estão dominando e todo mundo fala que vai ter uma virada maciça e daqui a pouco vai ser uma exceção você comprar ação pura. Isso é uma teoria, né? Não quer dizer que vai ser exatamente assim. Algumas pessoas chegam a isso. E por que isso aconteceu? O mercado americano ele está tão maduro, essa é uma visão minha já, ele é tão maduro que é difícil você bater o mercado maduro. Né, você acaba caindo. É um mercado que tem milhares e milhares de ações, as ações têm liquidez, as liquidez não são só nas ações, mas nos derivativos, você tem opção para 2.000 ações com liquidez. Então, o jogo ele começa a ficar muito repetitivo, muito parecido. E todo mundo começa a ter acesso à informação. Eu não acredito em mercado eficiente de forma alguma, mas o mercado de lá ele é menos ineficiente que o brasileiro. Então, o que acontece lá? Lá é muito fácil você conseguir bater assim, metas de enriquecimento fazendo uma seleção de ETF e sendo careta o suficiente para pegar, sei lá, 10 ETFs jogando na cesta, que é fazer alocação de ativos. No Brasil, a gente não tem esse amadurecimento do mercado. E qual que é o meu termômetro para dizer que no Brasil o mercado ainda é imaturo e ele é muito menos eficiente que o americano? A gente tem gestores que conseguem dar na tapa da cara do Ibovespa ano após ano. Então, essa é a evidência de que o mercado é imaturo. Porque se você tem vários gestores, você pega Dynamo, você pega o Alaska, você pega o pessoal de vários fundos aí que você começa a acompanhar, e você vê que os caras entregam retorno de 20% em 30 anos, 25% em 30 anos. O cara está mais parecido com o Warren Buffett do que com um gestor de fundo qualquer americano. Então, quando você começa a achar vários gestores de fundos batendo o mercado, é porque esse mercado é, teoricamente, mais fácil de ser batido. Então, eu acho que a gente ainda tem no Brasil alguns bons anos, quem sabe até décadas, de ineficiência do mercado, onde a gente consegue ativamente tirar mais esse mercado do que pegar o caminho fácil de comprar só uma cesta de ETF e segurar por muito tempo. Então, a gente tem uma janela de oportunidade que, quando a população realmente começar a ser mais educada, começar a migrar para o mercado, a liquidez tende a aumentar, e aí o ganho começa a desaparecer. O ganho acima da média ele começa a ser cada vez menor, porque quanto maior a massa, é igual física, né? Mais provavelmente você cai nela. Ela acaba, entendeu, fazendo efeito ali de aglomerar. Então, eu acho que o ETF no Brasil ainda vai crescer pra caramba. Quem apostar nessa indústria tem uma tendência enorme de correr na frente, né? E, sem dúvida, uma das formas mais eficientes de você acessar um bom balanceamento de carteira e uma exposição a dólar interessante é você pegar o ETF do índice americano. É uma facilidade que chegou aqui, né? Ele respingou aqui essa facilidade. Mas não foi criação nossa, né? A gente pega gestores aqui que só copiam ou compram as cotas do fundo lá fora. Só uma colocação de ETF, que eu acho isso muito interessante. Não sei se a gente vai ter outras oportunidades ao longo do dia de falar de ETF, é uma colocação. Muito relevante isso que você falou. Também é importante eu falar aqui que em 1910 a maior empresa do mundo chamava-se US Steel, do Andrew Carnegie. Em 1960 a maior empresa do mundo era a IBM, hoje é a Apple. E o investidor que investe através de ETFs, ele participa dessa renovação constante das empresas que dominam o mercado de forma automática. E tem outra vantagem, você só paga o imposto de renda quando você vende as cotas. Então, se você tem um horizonte de investimento amplo bastante, você pode diferir esses lucros no tempo e se beneficiar muito disso, porque quando você para fazer as contas, essa história de comprar e vender, além dos custos de transação com corretagem, você também está deixando muito dinheiro para o governo na forma de impostos. Mas, voltando à história dos ETFs aí, o doutor aqui, Vicente, ele pode falar até com mais propriedade. As pessoas falam que
teoricamente é fácil bater o Ibovespa, mas eu falo assim, a pessoa que sabe bater o Ibovespa consistentemente ao longo dos anos, escreve um paper, manda lá para a academia da Suécia, que talvez você possa ganhar um prêmio Nobel, ou você tem a oportunidade de abrir um fundo e cobrar taxa de performance em cima dos outros. Então, as pessoas falam que pode ser muito fácil bater o Ibovespa, o S&P 500 no curto prazo, mas quando a gente põe em períodos mais longos, 10 anos, isso aí acaba virando um desafio bem grande. Em relação ao mercado eficiente, para quem não sabe, em 1952, um acadêmico chamado Harry Markowitz, ele falou que o mercado, de certa forma, ele poderia se organizar de uma maneira diferente. Depois veio o Eugene Fama falando que o mercado era eficiente. E existe uma briga aí muito grande no mercado, e vou aqui usar um exemplo esdrúxulo, seria a direita e esquerda na política. Tem gente que fala que o mercado é eficiente, tem gente que fala que o mercado não é eficiente. E a minha opinião sobre o seguinte é o seguinte, o mercado é tipo uma mulher. Ela, desculpa aí, mulheres, pela indelicadeza, ela funciona muito bem durante um tempo, mas de vez em quando ela dá uns tilt, e você tem que saber lidar com isso. E essa é a oportunidade de você fazer o teu diferencial, porque você tem que acolher a dor da mulher quando ela está ali com uma volatilidade de humor. Eu falo isso de cadeira porque eu sou a mulher do meu relacionamento. A minha mulher, ela é muito estável emocionalmente, só que eu, devido aí aos altos e baixos da bolsa, tem vezes que eu estou de TPM e ela tem que me acolher emocionalmente. E por isso que eu me identifico tanto com a forma do investimento passivo, porque ela é muito religiosa, muito ativa socialmente. E uma vez eu fui lá na igreja e o pastor falou o seguinte, cara, isso não foi para mim, né? Ele falou assim, só Deus é estável. A natureza do ser humano é ser instável, então vai ter momentos que a gente vai estar passando por uma euforia, vai ter momentos que a gente vai passar por uma depressão, e isso só significa que você é ser humano, como todo mundo. E a partir daquele momento, eu acolhi essa natureza do ser humano de ser instável, e eu trouxe esse mindset para o mercado, e entendi que os momentos de crise são os grandes momentos da gente ganhar dinheiro. A gente aí que acompanha já o Daniel Nigri, desde o começo aí do Dica de Hoje, ele começou em 2016, em setembro, né? A gente viu aí o retorno que ele teve nas carteiras dele, então eu recomendo vocês aí assinarem a área de assinantes dele, porque agrega muito valor para aquele investidor ativo, e ele dá ali o caminho das pedras, tem mais de 20 anos de experiência aí, então eu deixo aí vocês em boas mãos com os nossos palestrantes a partir de agora, e agradeço aí de novo a presença de todo mundo aqui no Masterminds Analistas, na sua primeira edição.